como seres humanos e indivíduos, nós temos cada um a nossa individualidade e temos cada um a nossa própria opinião. Então não é porque ele é um pastor ou porque é uma autoridade espiritual, seja ele um líder do louvor, seja um líder da intercessão, da consolidação, do círculo de oração da mocidade, que você não vai ter um tipo de divergência. Todo mundo tem a sua opinião própria, opinião formada sobre algum tipo de assunto. Mas o que é que eu devo fazer quando a minha opinião bater de frente com uma autoridade espiritual e ele discordar de mim? Ou ele falar comigo de uma forma, ou enfim, existem muitas formas de você ficar zangado ou inconformado com a autoridade da igreja. E o maior erro que as pessoas cometem, eu vou falar isso aqui para você não cometer esse mesmo erro, o maior erro é ele pegar aquele problema, aquela insatisfação, e ele vai contar para outras pessoas. Então, o que é que eu devo fazer se eu me encontrar numa situação parecida com essa? Olha, escute o que eu vou lhe falar. Seja contra o pastor, seja contra a esposa do pastor, seja contra o líder do ministério de louvor, seja contra um integrante da igreja, seja com quem for. Você precisa entender o que deve fazer nesse momento para você não incorrer em outros erros que muita gente comete e finda saindo da igreja porque não soube administrar a situação. Olha o que diz lá em Gálatas 6:1. Olha o que diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, você que é o espiritual, deve restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não seja igualmente tentado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você julga o irmão ou o pastor, seja quem for, porque ele cometeu tal erro, você tem que ter cuidado para que você mesmo, no futuro, não cometa um erro parecido como esse. Mas o que você tem que fazer? Você deve restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Você deve conduzir essa pessoa, reconduzi-la com espírito de mansidão. Aqui ele está falando com você que é aquela pessoa para quem aquele insatisfeito corre para desabafar contra o pastor, contra outra pessoa. Você tem que saber reconduzir essa pessoa com espírito de mansidão para que o pior não aconteça, para que ele não saia da igreja, para que ele não alimente aquela insatisfação, aquele sentimento ruim que está no seu coração. O primeiro erro que essas pessoas cometem, o primeiro é ele está chateado com a pessoa A e sabe para quem é que ele vai levar a insatisfação? Para a pessoa B. Escute, se o meu pastor fez algo, se comportou diferente, me tratou de uma forma que eu não gostei, eu não posso pegar essa insatisfação e desabar em cima de outro irmão que não tem nada a ver com a história. Porque você não vai resolver o problema. Que tal se você pegar a sua insatisfação e contar pro pastor? O assunto acabaria ali na hora, você não ia envolver outras pessoas, levando outras pessoas a ficarem chateadas também junto com você. Observe uma coisa, se você pegar a sua insatisfação e levar para outras pessoas, você está muito parecido com Lúcifer, que lá quando ele morava no céu ainda, a Bíblia diz que ele corrompeu a terça parte dos anjos contra Deus. Se ele tinha um problema contra Deus, ele deveria ter falado com Deus. Se ele tinha uma questão para resolver, Senhor, eu queria falar contigo. Então, você está com um problema, você precisa entender que você precisa procurar a pessoa que te tratou como você não gosta e conversar com ele. Irmão, isso aqui a Bíblia diz que é a palavra dita na hora certa é como maçã de ouro em salvo de prata. Você resolve o problema de uma vez por todas. Agora é muito chato quando o pastor ou a autoridade A ou B descobre que você está sendo um instrumento do inimigo dentro da igreja, colocando as pessoas contra ele, com aquele espírito de coitadinho, porque como é que ele faz isso comigo? Tanto tempo eu estou aqui na igreja e ninguém me reconhece. Por que eu não cresci? Por que ele não me viu? Por que ele não fez isso? É chato para ele descobrir que você está colocando isso aqui, acolá no coração das pessoas, levando as pessoas a comprar a tua briga, e você fica como uma pessoa rebelde que deveria ter pegado toda essa insatisfação e levado para a pessoa que realmente poderia resolver o problema. E essas pessoas que estão te ouvindo estão erradas também, porque elas não podem ouvir só o teu lado. Elas deveriam ter ido ouvir o lado da outra pessoa. A Bíblia diz que ninguém deve aceitar uma acusação sobre quem quer que seja, exceto por 2 ou 3 testemunhas. Não é uma única pessoa que vai te colocar contra outra pessoa. Então pense nisso. Olha só o que diz nesse texto aqui. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só que interessante. Olha o que diz aqui, ó, Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mas o que é que está acontecendo? Você tem queixa contra alguém, ao invés de perdoar a pessoa,
para si mesmo. Eu não vou contar para ninguém, eu vou perdoar, eu vou buscar em Deus para perdoar essa pessoa e tratá-la normalmente. Mas não conseguiu perdoar, eu vou chamar essa pessoa aqui em casa, ou eu vou na casa dela e vou abrir meu coração. Irmão, olha, naquele dia você falou uma palavra, e olha, aquela palavra ali, infelizmente, eu não consegui administrar, até agora está doendo, eu estou desconfortável. Eu queria vir aqui para a gente se resolver, se reconciliar, eu queria aqui colocar uma pedra em cima disso, eu queria resolver. Irmão, olha, se você fizer isso, você está vivendo o cristianismo que Jesus ensina. Chama a pessoa, coloca uma pedra em cima daquilo ali, o problema resolve na hora e ninguém da igreja foi influenciado por causa de você. E o corpo de Cristo respira, cresce com saúde. Então entenda isso. Você está chateado com alguém, insatisfeito com alguém, sair da igreja não é a melhor solução. Sair contaminando 1, 2 ou 3, desabafando, abrindo teu coração para quem não tem nada a ver com o problema, não vai resolver o problema. Ficar dentro da igreja cheio de mágoa no coração, angústia, começar a faltar os cultos, não vai resolver. Mas se você fizer o que Cristo ensina, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, como está em Colossenses 3,13, chamou a pessoa para conversar, no final vocês vão se abraçar, vocês vão fazer uma oração e olha, o nome de Jesus Cristo será glorificado. Deus abençoe a todos e até a próxima.